Eu confiei e eles me quebraram. Não foi um, foram três. Três pessoas em que eu coloquei minha palavra, minha confiança e meu dinheiro. Um gerente geral, um vendedor e um casal de sócios. E cada um deles me ensinou uma lição que custou mais do que qualquer curso de gestão. Hoje, eu vou te contar exatamente o que aconteceu com cada um deles e como você pode evitar que aconteça com você. Bem-vindo ao O Empresidiário. Aqui é a sua voz da trincheira. E hoje eu vou te mostrar os 3 erros que cometi confiando demais nas pessoas e como blindar sua empresa antes que alguém te custe tudo. O primeiro foi meu gerente geral. Charmoso, articulado, vestia bem, falava bonito. Chegou prometendo reestruturar a operação, otimizar processos, fazer a empresa decolar. Eu precisava de alguém de confiança para tocar a operação no meu lugar. Ele precisava de oportunidade. Parecia casamento perfeito. Em 6 meses, nenhuma reestruturação, nenhum processo otimizado, nenhuma melhoria real. Mas o que ele gerou? Despesas, viagens, almoços de negócios que nunca fecharam nada, reuniões que geravam mais reuniões. A lição: confiar na promessa sem exigir execução é como assinar um cheque em branco e entregar para um estranho. Promessa não paga boleto, execução paga. O segundo era um vendedor. Vinha com indicação, parecia experiente, falava a língua do cliente. Dei carta branca, dei produto, região, comissão. Acreditava que ele ia fazer a máquina girar. Primeiro mês, promessas. Segundo mês, desculpas. Terceiro mês, sumiço. Não vendia, mas aparecia no dia do pagamento. Não trazia cliente, mas usava a estrutura da empresa como se fosse dele. E quando percebi, estava usando meus contatos, meus fornecedores e meu nome para tentar fechar negócios por fora. A lição: vendedor que não vende no primeiro mês é conversa. Vendedor que não vende no segundo mês é desculpa. Vendedor que não vende no terceiro mês é prejuízo. Maquiavel dizia que o príncipe que julga pela aparência já está perdido. Eu julguei pela aparência e perdi. O terceiro erro foi o mais caro. Um casal, sócios, eu e eles. 3 pessoas no mesmo barco, ou pelo menos era o que eu achava. Um cuidava da parte comercial, o outro da parte operacional. Parecia a combinação perfeita, 2 pessoas que se completavam e eu como o capital e a estrutura. O problema de ter um casal como sócio é simples: quando a relação pessoal vai mal, a relação comercial vai junto, e quando a relação comercial vai mal, a pessoal vai junto também. Você não perde um sócio, você perde 2 ao mesmo tempo. E eles se protegem, porque antes de serem seus sócios, eles são um casal. Quando a relação começou a rachar, não foi uma conversa profissional, foi emocional. Decisões tomadas baseadas em briga de casal, não em planilha. Acesso a informações sensíveis virou moeda de troca em discussão doméstica. A empresa virou refém de um relacionamento que eu não controlava. A lição: nunca entre de sócio com um casal. O risco não é o dobro, é exponencial, porque quando o casal se desentende, a empresa inteira veda o lado de quem você não concorda, e você, que colocou o dinheiro, vira o inimigo comum que une os 2. Olha, se você está ouvindo essa lista e pensando: nossa, esse cara foi ingênuo, você tá certo, eu fui. Mas aposto que você também tem um gerente que promete e não entrega, um vendedor que justifica e não vende, ou um casal de sócios que mistura emoção com planilha na sua vida agora. A diferença é que você ainda não percebeu. Faz o seguinte: clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o sino toca antes da faca nas costas. Pelo menos aqui toca. Passo 1. Contrato antes de aperto de mão. Aperto de mão é gentileza. Contrato é segurança.
Se a pessoa fica ofendida porque você quer contrato, essa pessoa já te mostrou quem ela é. Acredite. Mas não basta ter contrato. Tem que ter 3 cláusulas. Cláusula 1. Não compete. Se sai da empresa, não pode levar cliente, não pode montar concorrência direta por 12 meses. Se recusa a assinar, já está planejando fazer isso. Cláusula 2. Confidencialidade. Senhas, fornecedores, base de clientes, estratégia de preço. Tudo isso é patrimônio. Quem usa para benefício próprio, paga. E o contrato diz quanto. Cláusula 3. Saída programada. Se sai, por qualquer motivo, tem X dias para devolver tudo. Acessos, chaves, senhas. E a empresa corta o acesso remoto imediatamente, sem aviso, sem cerimônia. Dica prática: procure um advogado empresarial. Diga: eu preciso de um contrato que proteja minha empresa se a outra parte não cumprir. Se cobrar R$1.000, pense que um sócio problemático custa 100 mil para sair. Contrato é o seguro mais barato que existe. Passo 2. Verifique. Não acredite. Ligue para os clientes anteriores. Peça comprovante. Cheque referência. Mas ele parecia tão confiável. Parecer não é ser. 3 verificações que ninguém faz. E todo mundo deveria. Verificação 1. Ligue para os últimos 3 clientes. Não peça referência escrita. Todo mundo escreve bem. Ligue. Pergunte. Contratou essa pessoa? Cumpriu o prazo? Cumpriu o orçamento? Contrataria de novo? 3 ligações. 20 minutos. Salva meses de prejuízo. Verificação 2. Peça comprovante. Não aceite, eu trabalhei na empresa X. Peça olerite, carta do RH, número do CNPJ, onde prestou serviço. Verifique no Receita Federal. Se recusa a aprovar o próprio histórico, o histórico não existe. Verificação 3. Experiência com metas. Ninguém entra direto como sócio, gerente ou vendedor com carta branca. 3 meses. Metas claras. Resultado mensurável. Entregou. Vira permanente. Não entregou. Termina. Sem processo. Sem, mas a gente tinha um acordo. Dica prática. Crie um checklist de onboarding. Tudo que a pessoa precisa entregar nos primeiros 30, 60 e 90 dias. Coloque no contrato. Não bateu as metas? Não renova. A emoção não decide. O checklist decide. Passo 3. Renove a confiança. Não existe confiança adquirida. Cada mês é uma nova prova. Entregou? Ótimo. Não entregou? Conversa. Não entregou de novo? Encerra. A empatia não pode ser maior que o critério. Como renovar sem virar paranoico? Reunião mensal de resultado. Uma vez por mês. Senta com a pessoa. 20 minutos. 3 perguntas. Pergunta 1. O que foi combinado para este mês? Pergunta 2. O que foi entregue? Pergunta 3. O que precisa mudar para o próximo mês? Se em 3 meses seguidos a pessoa não entrega o combinado, você não tem um problema de confiança. Tem um problema de decisão. E a decisão já está tomada. Você só não executou. Dica prática. Sistema de semáforo. Verde. Entregou tudo. Amarelo. Entregou parcial. Vermelho. Não entregou. 3 vermelhos seguidos. A conversa não é mais sobre resultados. É sobre saída. Sem emoção. Sem, mas ele é tão legal. Legal não paga boleto. Passo 4. Separa a pessoa do papel. O meu gerente era uma ótima pessoa. Como gerente geral, foi um desastre. O vendedor era carismático. Como vendedor, vendeu só para si. O casal era gente boa. Como sócios, transformaram a empresa em extensão da relação deles. As pessoas não são boas ou ruins. São boas ou ruins em papéis específicos. Avalie a pessoa no papel, não fora dele. A dica mais importante desse vídeo: antes de contratar, sócio ou parceirar com alguém, faça a pergunta certa. Não pergunte: essa pessoa é confiável? Essa pergunta não tem resposta. Pergunte:
Confiável em qual papel? Uma pessoa pode ser excelente vendedor e péssimo gestor, ótima no relacionamento e desastrosa no caixa, leal como amigo e desleal como sócio. O erro não foi confiar nelas. O erro foi confiar nelas no papel errado. Dica prática: antes de trazer alguém para perto do seu negócio, escreva qual é o papel exato que essa pessoa vai ocupar. Depois escreva quais habilidades esse papel exige. Depois avalie: a pessoa tem essas habilidades? Se a resposta for não, não é questão de confiança, é questão de competência. E você não contrata por confiança o que deveria contratar por competência. Se eu tivesse feito isso com o meu gerente, teria visto que ele tinha perfil de vendedor, não de gestor. Se tivesse feito com o casal, teria visto que o risco não era a competência deles, era uma estrutura emocional. E estrutura emocional não se coloca em contrato. Eu confiei em 3 pessoas e perdi muito, mas aprendi que confiança não é um sentimento, é um sistema. Se o sistema falha, você ajusta o sistema, não troca de sentimento. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o jogo de verdade, deixa o seu like e se inscreve. É uma honra ter você aqui na nossa batalha. E nunca se esqueça, a teoria emociona, mas é a execução que paga os boletos. Volte pro trabalho e te vejo no próximo vídeo.